Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Liderança na Prática. Aqui eu falo como você pode alcançar o crescimento profissional e pessoal de uma maneira mais rápida. Eu sou o Sérgio Oias. Eu sou empresário, professor, consultor e palestrante e especialista no assunto liderança. O tema de hoje é como ir da teoria para a prática. Veja, nós começamos a chamar as nossas lives de programa. E começamos a chamar de programa porque nós estruturamos melhor esse conteúdo. Nós desenvolvemos agora uma maneira de apresentar o conteúdo sempre voltado ao tema central nosso, que é liderança na prática, por isso o nome do programa é Liderança na Prática. Nós fizemos isso de uma maneira mais organizada e trazendo aí esse conteúdo numa sequência pensada para vocês. Para vocês terem uma ideia, nós já temos 25 episódios planejados. Não são gravados, porque aqui é em formato de live, é ao vivo, mas nós já temos preparados aí 25 episódios do nosso programa e eles vão entrar numa sequência. E nós vamos acelerar. Nós vamos passar a ter 2 lives por semana e daqui a pouco a gente vai fazer live todo dia. Tá? Uma outra novidade, as lives não serão mais gravadas, ou seja, não ficarão gravadas para vocês assistirem. Então, vocês que não participarem dos episódios do programa, alguns trechos, os trechos mais importantes, eles serão selecionados e vão ser colocados nos stories durante todos os dias. Vão ser colocados trechos da nossa live, do nosso programa, nos stories. Muito boa noite para quem está entrando. E essa parte inicial aqui da explicação é para dar tempo para as pessoas poderem entrar e acompanhar. Lembrando que o coraçãozinho nos ajuda e o aviãozinho você encaminha para alguém que você acha que esse tema pode ajudar. Repetindo o tema, como ir da teoria para a prática, né? E eu tenho aqui o meu roteiro, tá? O conteúdo já está preparado para mandar para vocês tudo aquilo que nós achamos que seja interessante você saber, pelo menos o básico, para depois você continuar acompanhando a gente ou ir atrás para saber mais sobre esse tema. Hoje eu vou abordar a diferença entre teoria e prática e mostrar um caminho para executar planos. Eu não vou ensinar a planejar. O objetivo de hoje não é ensinar a planejar. Nós até temos esse conteúdo programado. Mas hoje nós vamos falar sobre pensar e executar. A diferença de pensar e executar e como que você chega até lá. Muito boa noite para as pessoas que estão chegando. Repetindo o tema de hoje, então, como ir da teoria para a prática. Veja, só explicando, normalmente eu uso um fundo preto nas nossas lives e hoje eu estou aqui, peço até desculpa, está aqui um armário aqui atrás, de fundo, eu estou isolado, gente. Pois é, essa nova... Eu até agora não tinha pego o Covid, mas acho que essa nova variante aí está bem agressiva e chegou. Eu positivei, hoje eu fui fazer o teste de manhã, porque eu já vinha há 3 dias com uns sintomas leves de gripe, na verdade 2 dias com bastante tosse, e hoje já bem melhor, né? Então fui fazer o teste, consegui achar um teste para fazer, porque está difícil, né? E deu positivo, então eu vou ficar aqui em isolamento agora nesse quarto durante alguns dias. Mas não vai atrapalhar em nada o conteúdo que a gente tem para passar para vocês, tá?
Hoje, então, vocês vão ter essa oportunidade de entender a importância de planejar as coisas, né? Você precisa perceber que planejar é extremamente importante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já planejaram uma viagem e chegaram lá no destino e perceberam que estava faltando alguma coisa? Já aconteceu, não aconteceu? Então, gente, é isso que eu estou falando. Quando você não planeja, a chance de dar errado é muito grande. Olha só. Como que você limpa um banheiro? E eu falo com propriedade porque eu já fui gerente de empresa de limpeza e como a minha formação principal é militar, eu aprendi nas Forças Armadas que você sabe mandar quem sabe fazer. Essa é uma máxima que você tem no Exército, nas Forças Armadas. Melhor sabe mandar quem melhor sabe fazer, né? Então, quando eu gerenciei a empresa de limpeza, eu fui aprender como limpar. Eu até participei, fiquei em terceiro lugar num concurso de limpeza de banheiro que as empresas de limpeza patrocinam entre funcionários. É tipo uma Olimpíada das empresas de limpeza. Não sei como é que está isso hoje, mas tem uns... Nossa, que ano que foi isso? Foi logo que eu saí do Exército. Então foi 92, se não me engano. Acho que 91, 92. E eu fui aprender a limpar banheiro. Gente, um banheiro social, sabe? Um lavabo, que tem ali um vaso sanitário, um lavatório, um armarinho com espelho, um espaço que não seja tão grande, um lavabo. O meu tempo era 1 minuto e 10 segundos. Eu limpei banheiro em 1 minuto e 10 segundos. Por quê? Porque tem técnica, porque tem planejamento. Então, assim, para quem ficou curioso agora, nossa, como é que faz isso? Preciso fazer isso aqui na minha casa, preciso explicar aqui para a secretária que ajuda aqui na limpeza. É uma técnica muito simples, né? Começa de cima para baixo. Então você primeiro limpa teto, lustres e vem descendo, né? Tira uma poeira da parede, limpa o espelho de banheiro, de preferência alguma coisa que tenha amido, porque é anti-embaçante. Então, um detergente de maçã verde, alguma coisa assim, que ele protege contra embaçar, né? Porque, sabe, né? A mulherada encosta no espelho, respira ali pertinho para ver uma possível ruguinha, para acertar um batom. Então, essa coisa de respirar perto do espelho embaça. Então, tem essa coisa de você usar alguma coisa de amido para não deixar embaçar. E aí as peças, né? Você vem, limpa lavatório, põe detergente em vaso e por último o chão. Porque se você começa, entra ali, vou limpar o chão, depois limpa em cima, a sujeira de cima cai embaixo. É a mesma coisa de banho, gente. Desculpa, não estou fugindo do tema não, mas é só para explicar. Planejamento. Eu acho que eu vou tossir um pouco durante a live. Ainda é um resquício aí desse Covid. Mas então, quando você toma banho é a mesma coisa, né? Você tem que lavar a cabeça, depois você lava as partes íntimas. Porque se primeiro você lavar as partes íntimas, quando você lavar a cabeça, a sujeira da cabeça vai vir e ficar depositada nas partes íntimas. E aí? Entendeu? É mais ou menos isso. E abrir um negócio? Nossa, Sérgio, limpar banheiro e abrir um negócio? Basicamente é a mesma coisa. Se você entender que você precisa planejar as suas tarefas, planejar as suas ações, tanto faz. Planejamento é o mesmo. Lavar um banheiro, a técnica de planejamento, lavar um banheiro ou planejar uma guerra é a mesma técnica, tá? Mas você precisa planejar. Você tem um órgão chamado SEBRAE que estuda
as pequenas e médias empresas no Brasil. E eu uso há muito tempo um dado que eu peguei lá no Sebrae, até pedi para um colaborador aí uns dias atrás, ele me confirmou, disse que o número continua o mesmo. Então eu continuo falando porque parece que não mudou muita coisa. 50% das empresas que abrem no Brasil não fazem aniversário. Metade, gente. Não completa um ano de idade. E 80% das empresas que abrem no Brasil não completam 2 anos de vida. Eu vivo repetindo essa informação, porque ela é assustadora. Imagina 80% das empresas que abrem no Brasil não completam 2 anos de vida. E o Sebrae sabe a solução. Aliás, ele sabe o problema e tem a solução. O problema é falta de planejamento. Tá? Esse é o grande problema. E o Sebrae tem lá os seus cursos de empreendedorismo para novos empreendedores, para velhos empreendedores, e tem um monte de cartilhas, como abrir uma floricultura, como abrir um salão de beleza, como, sabe, uma loja de fast food. Eles têm lá um monte de cursos, um monte de orientações, mentores, mas mesmo assim as pessoas não procuram. E aí elas têm esse problema de não conseguir fazer um planejamento. Quando você não faz o planejamento, a chance de dar errado é muito grande, gente. É assim. São esses índices, né? 50% não faz aniversário, 80% não completam 2 anos de vida. Eu tenho uma empresa. A minha empresa já tem mais de 18 anos. Fala, nossa, Sérgio, você planejou? Pois é, eu planejei a minha empresa, tá? Quando eu planejei a minha empresa, não foi pensando em ser a minha empresa. Acontece que eu fui contratado para planejar a minha empresa. É um call center. E eu fui contratado pelo grupo Casablanca, na época, que me pediu para montar uma empresa para eles, para montar um call center. E assim eu fiz. Entreguei funcionando. A gente chama de projeto turnkey, né? Você entrega a chave, a pessoa abre e está tudo funcionando. Está com o sistema, está com o equipamento, está com gente treinada. Eu entreguei funcionando. Eles me pediram para eu ficar gerenciando a empresa, e eu fiquei mais 1 ano ali gerenciando a empresa, e depois eles desistiram do negócio. A área comercial lá do grupo não mandou bem, eles não conseguiram vingar alguns projetos grandes que eles tinham, e aí eles acharam que a empresa estava pequena para o grupo Casablanca, né, que é um grupo enorme, na época acho que eram 19 empresas. E aí me ofereceram a empresa. O seu Georges, que é o irmão da dona Arlete Ciareta, que são os donos do grupo Casablanca, ele me ofereceu, falou, Sérgio, olha, nada mais justo, você que montou essa empresa, você está 1 ano aqui cuidando, quer ela para você? Então, assim nasceu a AG Call Center. Inclusive o nome AG, gente, é uma referência que eu faço à empresa inicial, que era Andrade Gomes, era Grupo Andrade Gomes, que era uma empresa que eles tinham comprado, ela já tinha esse nome, compraram o CNPJ e aí eu montei o call center para eles. Mas por ser Andrade Gomes, eu mantive o AG, e aí ficou o AG Call Center, que é a homenagem que eu faço à empresa original. Então eu ganhei a minha empresa, mas veja, o fato de eu ter ganho a minha empresa, que aí é uma outra história, né? Na verdade não foi a única vez, já teve um outro cliente que me deu também sociedade numa empresa, não sei, os caras gostam de me dar empresa. alguma coisa acontece, né? Então eu planejei a AG, ela foi planejada do zero. E aí que bom que eu fiz um bom trabalho no planejamento para o meu cliente, até porque eu não sabia que essa empresa seria minha, né? E aí eu aproveito e faço um parênteses numa coisa que eu falo sempre, um conceito de liderança, que é tirar do seu dicionário a palavra sorte. Você precisa desmembrar a sorte em preparo e oportunidade. Não é? Então veja, essa mais uma vez aconteceu na minha vida, preparo e oportunidade. Eu fui contratado
para montar uma empresa, para montar um call center, e eu fiz bem o meu trabalho. Que bom que eu fiz bem, porque depois eu não sabia, essa empresa ficou minha e ela é minha até hoje. Não é? Mas a importância de um planejamento para uma empresa durar mais de 18 anos nos dias de hoje, uma empresa pequena, minha empresa ainda é pequena. Não é fácil, não. Precisa bastante planejamento e precisa botar em prática o que planeja, que é o tema que a gente está falando hoje. Eu tenho um outro exemplo de empresa onde saiu da teoria e foi para a prática. Bom, eu tenho duas sobrinhas que são dentistas. Depois, quem tiver curiosidade, procura aí no Instagram as Irmãs Dentistas. A Tamires e a Soraya, eu tenho muito orgulho. Inclusive, acho que o marido de uma delas passou por aqui. Né? E acho que acabou de entrar pai e mãe delas aqui para assistir a minha live. Muito obrigado, gente, que vocês estão entrando. Mas então, eu tenho bastante orgulho dessas sobrinhas, porque quando eu comecei a montar esse conteúdo para falar de sair da teoria e ir para a prática, eu precisava dar alguns exemplos para vocês. Então, eu dei o exemplo da minha empresa, e agora eu queria citar o exemplo dessas sobrinhas, das irmãs dentistas, porque elas tiveram uma maestria de ir atrás de conhecimento, montar um planejamento e executar. Hoje elas são uma empresa de sucesso, né? São reconhecidas. Veja, é uma clínica odontológica numa cidade pequena, mas que ultrapassa os horizontes da cidade de Lorena. Né? E conseguiram isso em pouco tempo, aí, em 2, 3 anos, viraram uma grande empresa, com uma grande equipe. Então, parabéns, se estiverem me ouvindo aqui. Sobrinhas, parabéns, muito orgulho do titio. Mas eu queria citar elas como exemplo de quem conseguiu fazer um planejamento, tirar da teoria e colocar na prática. É sobre isso que a gente está falando hoje, gente. Tem que tirar da teoria e colocar na prática. Ok? Veja, você em algum momento vai encontrar algumas objeções. Por exemplo, objeções que eu já ouvi. Eu nunca fiz isso. Ok que você nunca tenha feito, mas e aí? Né? Eu não tenho ideia de como que faz. Ou então, eu tentei e deu errado. Gente, tem até uma música aí, né, da Globo, tente outra vez. Veja, essas objeções, elas não podem impedir você de persistir, de perseverar. Né? E aí eu tenho uma dica bem legal para dar para vocês. Objeções são o caminho das pedras para atingir o objetivo. Um curso que eu ministrei durante algum tempo no Senac foi o curso de vendas. E esse curso de vendas tinha uma aula que eu falava de objeções. E o tema que eu usava era objeções, o caminho das pedras. Eu explicava para futuros vendedores, e eu explico até hoje, eu só não dou mais esse curso. Mas muito vendedor desiste na primeira objeção. Se você tratar cada objeção que você recebe, ao término das objeções, você atingiu o objetivo. No curso de vendas eu falava o seguinte: você começa a argumentar e apresentar o seu serviço ou o seu produto, a pessoa vai começar a dar um monte de objeção. Mas está caro. Acho que isso não é para mim. Não tem utilidade. Não gosto dessa cor. A pessoa vai colocando um monte de objeções. Então, se você previamente planejar
como combater essas objeções, e você for tratando uma a uma, como se fosse pulando de pedra em pedra para atravessar um rio. Por isso a analogia do caminho das pedras, né? Então, se você entender que a objeção é uma pedra, que não é um obstáculo, ela está ali para te ajudar a atravessar a correnteza, trate cada objeção, e ao final da objeção eu dizia para o vendedor, a venda está feita. Porque quando você argumenta e a pessoa do outro lado não tem o que objetar, é porque ela aceitou o que você argumentou. Não é isso? Então, gente, quando a gente fala aqui de planejamento, de sair da teoria e ir para a prática, cuidado com as objeções. Aliás, trate as objeções que aparecerem. Mas, Sérgio, eu vou vender para quem? Para você mesmo. Você precisa fazer a tal da venda interna, né? Você tem que vender a ideia para você mesmo. Imagine que a ideia seja empreender, abrir um negócio, né? Se você não convencer você mesmo, como é que você vai convencer os outros? Isso é outra coisa que eu tiro do curso de vendas. O vendedor precisa acreditar no produto e no serviço que ele está vendendo. Porque se ele não acreditar, como é que ele vai fazer os outros acreditarem? Então, quando você começar dá aquele frio na barriga, aquele medinho, e você começa a ter essas objeções, que foram essas que eu citei aqui que está aqui no meu roteiro que eu montei. Eu nunca fiz isso. Eu não tenho ideia de como fazer, como começar. Eu já tentei e deu errado. Trate cada uma dessas objeções, que quando as objeções terminarem, você conseguiu. Você atingiu o seu objetivo. E que o seu objetivo seja planejar. Faça planejamento. Mesmo planejando, olha, eu estou vendo aqui, a minha filha está dando boas-vindas para alguém, então devem ser amigos dela que ela convidou. Então, gente, muito boa noite. Para as outras pessoas que eu ainda não dei boa noite, muito boa noite. Tá? Eu não paro aqui para ficar dando muito boa noite, nem para ficar respondendo, porque o nosso objetivo de live 30, 40 minutos. Esse é o nosso objetivo. Eu sempre ultrapasso. Mas eu tento respeitar, para não ficar cansativo para vocês e para vocês poderem estar sempre visitando a gente. Tá? Então, continuando, voltando. A hora que você tratou essas objeções, elas viraram o seu caminho e você atingiu o seu objetivo. E o seu objetivo precisa ser planejar. Tá? Eu estava dizendo que, às vezes, planejando não dá certo. Imagina sem planejar. Né? Tem cozinheiros aí, tem chefe, tem cozinheiras aqui assistindo a gente. Presta atenção. Faz um bolo sem receita. Eu sei fazer de cabeça. Não algum que você saiba. Pense em alguma coisa que você nunca fez e tente fazer sem a receita. Sei lá, vou fazer aqui um risoto de mexilhão. E não vou olhar a receita. Vai dar alguma coisa que presta? Provavelmente não. Não é? Então veja, a culinária é um exemplo de que se não planejar, vai dar errado. Né? Tem um prato que eu gosto de dar de exemplo, que é o tal do pato ao tucupi acompanhado de tacacá. É um prato amazonense lá, né? Ou do Pará, é da região norte. E eu sei que tem lá uma coisa, que uma parte do preparo vai um tal de um elemento chamado maniçova, que parece que tem que ficar lá 2, 3 dias cozinhando, porque essa maniçova, acho que ela é da folha daquelas... Aqui em São Paulo a gente chamava de mamona, aquelas árvorezinhas de mamona. É uma coisa parecida com isso. E ela tem um veneno. Então, se ela não ficar 2, 3 dias cozinhando, ela não tira esse veneno. E não é que é um veneno que mata, mas vai amargar toda a comida. Então, se você não tem esse conhecimento, se você não tem um preparo prévio, eu vou fazer aqui, então, um pato ao tucupi, com tacacá e a maniçova. Tá. Se você não fez um planejamento, não começou há 3 dias atrás, colocando essa folha para cozinhar, não vai dar certo.
Não tem como dar certo, né? É, eu fui implantar a segurança numa usina hidrelétrica lá. Aliás, eu fiz isso já em duas, em Salto Osório e Salto Santiago, que são usinas antes de Foz do Iguaçu. E numa dessas vezes, não me lembro em qual, acho que foi na cidade de Dois Irmãos. Eu fiquei numa pousadinha bem simples que a empresa me colocou. E aí o pessoal veio e falou: olha, vai sair um carreteiro aí, hein? Você come com a gente? Falei: como? Tô chegando agora de viagem, né? Eu estava chegando, era meio-dia mais ou menos, né? E eu já ia mesmo perguntar: olha, como é que funciona o almoço e tal. Aí eram funcionários da hidrelétrica que estavam lá, falando: não, hoje a gente está fazendo aqui um carreteiro, a gente pediu emprestado da cozinha, você pode comer com a gente? Eu falei: ah, ótimo, maravilha. Então tá. Gente, deu 1 hora, deu 2 horas, aí eu desci do quarto, né? Falei: bom, vou lá, né? Acho que esqueceram de me chamar. Passei ali o salão de refeição, não tinha ninguém, não tinha nada arrumado. Fui ali olhar na cozinha, xeretar. Ó, tá saindo carreteiro, hein? Tal. E aí eu olhei uma panela lá, e um fogo forte, uma panela enorme de barro. Beleza, tal. Saí, sentei, fui na salinha, fiquei assistindo televisão. 3 horas, 4, mais 2 horas, gente. E daqui a pouco, e toda hora passava alguém: ó, hoje é o carreteiro, hoje é o carreteiro. Cara, esse negócio saiu 5 horas da tarde. E aí, quando eu estava comendo com eles, é maravilhoso, é muito bom, mas aí eles me explicaram que a maneira de preparo é essa: coloca uma panela de barro, uma tampa de barro, sela, eles selam ali ou com barro ou com purê de batata e fica cozinhando o negócio ali por 5 horas. E lá dentro tem carne de carneiro, tem bacon, tem um monte de coisa lá dentro, fica muito bom. Mas entendeu a coisa do planejamento? Se não tem ninguém com conhecimento, não sai da teoria. Não sai. O último exemplo que eu vou dar de coisas que podem dar errado, aproveitando que tem algumas pessoas da família aqui assistindo a live, nós já há alguns anos, durante a pandemia, não conseguimos, infelizmente, a gente não fez a reunião de final de ano da família. Normalmente a gente faz no Natal a reunião da família. Então a gente fazia isso sempre na casa dos meus sogros. Depois, com o falecimento deles, a gente adotou uma prática de alugar algum lugar, uma casa, uma pequena chácara, e acomodar e juntar ali 2, 3, 4 dias a família para ficar junto. É muito legal, é muito bacana de fazer isso. Mas a primeira vez, como toda primeira vez, às vezes não dá certo. Então, e eu, inclusive, eu fui o chato da família, porque eu tenho essa mania de planejamento, e eu ficava cutucando: gente, já viu isso? Gente, já viu aquilo? Como é que está o aluguel da casa? Como é que está a encomenda da comida? Quem que vai comprar refrigerante? Vai ter água? Vai ter bebida? Ou seja, a primeira vez foi bem complicado. Agora a gente virou profissional. Inclusive os idosos, né? Nós transferimos para os jovens da família. Então são os jovens hoje que se organizam, se dividem as tarefas ali, e a gente virou profissional. A gente está muito bom nisso. A gente está muito bom em organizar, e a gente está muito bom em festejar, e a gente está muito bom em conviver junto. Pena que a pandemia nos separou e proibiu por 2 anos, mas com fé, esse ano vai ter, hein? Então, gente, de novo, se não tem um planejamento, dá errado. Sabe aquelas coisas que deve dar errado na sua família também? Nós vamos todo mundo comer, vamos passar o Réveillon na casa de alguém, tá? E aí sobra para alguém ficar fazendo toda a comida. Não, vamos organizar aqui, cada um leva um prato, tá? Mas não organiza. Aí chega lá, tem 3 cuscuz e não tem nenhum arroz com passas. Gente, não pode faltar arroz com passas no final do ano, não é isso? Então, é isso que eu estou falando. Se não planejar as coisas, dá errado. E se nessas coisas simples da sua vida, sem planejamento, dá errado, olha, está aqui com a gente ele está com o nome de Nelson, é o Neto. Neto é o engenheiro da família. Quando eu falo de planejamento, o Neto deve, cabeça dele, fala: pô, não tem como que um engenheiro trabalharia sem planejamento. Não existe.
Um engenheiro, vamos subir aqui, ó, vai subir nos tijolos aqui, depois a gente vê como é que fica. Isso não existe, né? Ok, Soraya, arroz sem passas, tudo bem. Mas olha só, gente, o planejamento é a coisa importante e é assim que você coloca a teoria na prática. O que você não pode fazer ao pensar em pôr uma teoria na prática? O que não pode ser feito? Improvisar. Não pode improvisar. Por isso que tem que ter planejamento. Improvisou, vai dar errado. Mas tem gente que improvisa e dá certo. Boa sorte, é 1 em 1000. Outra coisa que não pode fazer, pular etapas. Gente, não pode pular etapas. Eu lembro da minha mãe falando assim, a gente tinha uma brincadeira, a gente morava num sobrado, e eu ia subir escada para ser mais rápido, não sei o quê, subir e descer, ia de 2 em 2 os degraus, depois eu comecei a fazer de 3 em 3, e a minha mãe sempre avisou, e ela tinha razão, porque eu sempre caía. Até aprender, eu falei, não pula degrau, vai de 1 em 1. Se pular degrau, vai cair, vai se machucar. Então, assim, não pule etapas. Você tem um planejamento, não pule etapas. Usando de novo aí, Neto, se você me permite, eu imagino uma construção que você resolve pular etapas, né? Olha, mas o alicerce não está pronto. Tudo bem, vamos começar a botar peso em cima. Vai dar errado, né? Vai cair, não é isso? Um Naginarras da vida vai derrubar o prédio, né? Pois bem, outra coisa que você não pode fazer, mudar o objetivo. Mas eu não posso mudar de ideia? Você pode mudar de ideia. Se você mudar de ideia e mudar de objetivo, mude o planejamento. Você não pode ficar com o mesmo planejamento e mudar o objetivo. Não vai dar certo. Agora eu quero mudar o objetivo. Ok, muda o planejamento. Eu sofro com isso porque eu sou consultor. E alguns clientes resolvem mudar o objetivo que me entregaram quando me contrataram. E aí eu sou obrigado a dizer, olha, eu vou começar do zero. Não, mas poxa, já está com 3 meses da consultoria. Eu falei, mas você está mudando o objetivo. Ao mudar o objetivo, eu preciso planejar de novo. Então veja, repetindo, 3 coisas que você não pode fazer quando quiser colocar um planejamento em prática. Improvisar, pular etapas e mudar o objetivo. Ok? Tá. Exemplos, eu já dei vários aqui para vocês que o planejamento ajuda. Viagens, férias, processos, abertura de empresa. Então, repetindo, para quem chegou aqui um pouco depois na live, eu falei do número que o Sebrae apresenta, em torno de 50% das empresas que abrem no Brasil não fazem aniversário e 80% não completam o 2º ano de vida. Então, isso é uma estatística muito ruim. E a gente tem que combater isso. Como que você combate isso? Fazendo um planejamento. Tá? Sérgio, como que eu começo? Você começa o seu plano, você começa tendo um plano. É isso. E aí, tem o plano? Tá na mão o plano? Então vamos lá, agora etapa 1, etapa 2, etapa 3, que são os objetivos intermediários. Num plano você traça objetivos intermediários. Vamos dar um exemplo assim do dia a dia. Eu quero emagrecer 20 quilos. Então tá, beleza. Semana que vem eu vou emagrecer 20 quilos. É possível isso, gente? Sim, é possível, mas saudável não, né? Saudável de jeito nenhum. Então, você precisa estabelecer objetivos intermediários. Então você vai chamar lá o seu personal trainer, o seu endocrinologista, seja lá quem for que estiver orientando você para emagrecer, ele vai estabelecer para você algumas metas intermediárias, alguns objetivos intermediários. Fala, olha, essa semana a gente tem que perder 1,5 kg. Semana que vem a gente tem que perder 2 quilos na semana. A terceira semana eu vou pegar um pouco mais leve e vai perder 1 quilo só, porque aí começa a ficar difícil de perder. Ou seja, vai traçando exatamente objetivos intermediários
E como as pedras da objeção, esses objetivos intermediários, você vai saltando de objetivo em objetivo, e esses objetivos intermediários te levam ao objetivo final, que é o resultado. Gente, meu tempo aqui já está estourando. O conteúdo que eu queria falar para vocês era esse, e tradicionalmente eu sempre faço um resumo do que a gente tratou, né? Então vamos lá. Eu lembrei que agora a gente mudou o estilo das lives, nós estamos chamando de programa, então ele é um programa de liderança na prática, porque o conteúdo está organizado, e nós montamos 25 lives com o conteúdo planejado, pensado, com uma sequência de conteúdos para passar para vocês. As lives não mais ficarão gravadas, porém vocês vão receber trechos das lives gravadas nos stories do Instagram. Tá? As próximas lives a gente vai começar a fazer não só no Instagram, nós vamos começar a fazer também no YouTube, também no Facebook. O resumo então de hoje. O tema foi como ir da teoria para a prática. Eu falei para vocês que a gente ia abordar essa diferença de teoria e prática, de mostrar um caminho para você executar os seus planos, né? Expliquei que hoje a gente não ia ensinar a planejar, isso é conteúdo de um outro dia, um outro episódio do nosso programa. E falei a diferença de pensar e executar, de teórico e prático. A junção das duas coisas é que faz funcionar, né? Falei para você que essa é uma grande oportunidade para você, se você ainda não pensa nas suas coisas, tanto pessoais como profissionais, em termos de tudo ser planejado, comece a pensar. O resultado é muito diferente. Até dei os exemplos lá de como que limpa banheiro, como que abre um negócio, expliquei que a minha empresa foi planejada e ainda bem que eu planejei, porque eu fui contratado para planejar a minha empresa, planejei, entreguei para o cliente, 1 ano depois eu virei dono da empresa. Então ainda bem que ela foi bem planejada, senão ela não teria 18 anos de vida, não é? Dei o exemplo aí das minhas sobrinhas queridas, que até estão aqui participando da live, a família está assistindo, as irmãs dentistas, que eu assisti também este processo de ter um plano e sair da teoria e ir para a prática com muito sucesso, com muito resultado. Falei das objeções, cuidado com as objeções. Eu nunca fiz isso, eu não tenho ideia como começa, eu já tentei e deu errado. E sugeri para vocês que usem as objeções como caminho das pedras. Se você tratar todas as objeções, uma a uma, você vai chegar no seu objetivo final. Tá? Falei o que você não pode fazer num planejamento, que é improvisar, pular etapas e mudar o objetivo. Essas 3 coisas não podem ser feitas. Tá? O caminho do planejamento, o começo é ter um plano. Tenha um plano e depois siga as etapas que estão planejadas, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, ok? Bom, gente, muito obrigado para quem participou com a gente. Eu estou vendo aqui as pessoas pedindo, vamos montar, vamos fazer uma... Vamos fazer sim, vamos lá, vai acontecer. Vou fazer o convite para vocês, tá? E, gente, se tiver alguma dúvida do assunto, depois entra lá no nosso Instagram e pode pegar qualquer post lá, faz um comentário qualquer, faz a pergunta que a gente responde, tá? O pessoal da produção me ajuda bastante com isso. Ok? Olha lá, tá vendo? Tossi pouco, mesmo com Covid, o conteúdo foi entregue. Muito boa noite, muito obrigado, até a próxima.